Olá, tudo bem? Aqui é o Adilson do canal Adilson Virada. Estou comentando hoje sobre algumas coisas da minha vida nesses 50 anos. Como eu falei com vocês, cada dia eu falo um pouquinho. E se vocês puderem compartilhar, deixar um like aqui, se inscrever no canal, eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou falar com vocês sobre a minha época, quando a gente era mais criança, como a gente era pobre, o que a gente fazia para se virar, o que a gente fazia para poder viver a vida com dignidade, mas infelizmente era muito pobre, né? A gente passava algumas necessidades, mas a gente era muito feliz e tinha sempre Deus poder dar a gente o que comer. Passava aperto, mas a gente sempre aparecia alguma coisa para a gente se alimentar, poder a gente viver. Então hoje eu vou falar com vocês como que era a minha infância. Nós era tão pobre na época que a gente não tinha rádio, não tinha muito menos televisão, a gente não tinha relógio. Poder saber da horas, a minha mãe ou meu pai falava, vai lá para a linha, lá fica na beira da linha e espera passar alguém com relógio para perguntar as horas, porque a gente não tinha relógio. Às vezes a gente ficava na linha lá 10, 15 minutos, meia hora, esperando alguém passar para perguntar a hora. Se tivesse que sair para algum lugar, até perderia a hora se não fosse na hora que a gente cismasse de ir. A gente acabava até perdendo a hora. O horário de colégio e o horário das 6 horas da tarde a gente sabia porque apitava, né? Aqui na cidade, em Juiz de Fora, sempre tinha um apito de meio-dia e tinha um apito de 6 horas da tarde, na minha época, né? Então a gente sabia. A gente também era tão pobre nessa época que a gente não tinha geladeiras, não tinha não. A gente batia na casa dos outros para pedir gelo ou água gelada, porque a gente não tinha. Quando tinha uma carne, alguma coisa diferente lá em casa, a gente deixava dentro de uma lata de óleo, para poder a gente se alimentar 2 dias, uma semana, um mês depois que estava na lata, estava no meio da gordura, aí não estragava a carne. Entendeu? Quando a gente tinha assim, né? Quando a gente dava uma sorte, às vezes, do trem atropelar uma vaca. Aí meu pai ia lá, né? Mas os outros vizinhos, todo mundo pegava um pedaço da carne da vaca, o dono deixava a gente levar, e aquilo ali era de vez em quando acontecia. Do trem matar uma, duas vacas por ano lá, onde a gente morava na beira da linha, né? Então a gente era muito pobre mesmo, a gente sempre vivia com o que os outros davam a gente, né? Tinha uma dona que morava a uns 100 metros da nossa casa, né? Que a gente passava lá e gritava ela. O nome dela era Dona Pina. Nós perguntávamos, ô Dona Pina, tem pão velho? Tem pão aí hoje? Ela ia, dava a gente pão, dava a gente café, às vezes ela dava a gente, às vezes até almoço. De domingo a gente batia lá, ela dava a gente um almoço também. Ia sempre eu, ou uns amigos meus da minha época, ia também pedir, entendeu? Porque nós todos era muito carente nessa época, a gente era todo mundo muito pobre mesmo, né? A gente passava, aí tinha também uma padaria também, que sempre dava a gente pão. A gente ia lá, pedia, o nome do moço da padaria chamava de Milton, que assim, hoje ainda tem essa padaria, ela tem mais de 40 anos, essa padaria. A gente ia lá, pedia o de Milton, ele pegava, dava pão a gente. Às vezes vinham outras pessoas na nossa frente, quando a gente chegava lá, ele já tinha dado, né? Às vezes a gente dava sorte de ele dar salgado a gente, né? Então ele foi uma pessoa muito boa também, sempre Deus ajudava a gente a ter alguma coisa para a gente se alimentar. Tinha um bar também, que o pastel, todo mundo come pastel. Então tem aqueles sobra das beiradas dos pastéis, aquelas pastéis quadrados, aquelas beiradas do pastel. Eles fritavam aquelas beiradinhas dos pastéis e dava pra gente. A gente falava que aquilo ali, o nome daquelas beiradinhas dos pastéis chamava mentirinha, porque não tinha nada dentro e não era também pastel, não era nada. Então a gente falava que era mentirinha. E dava a gente sempre um saco cheio ou uma sacola cheia daquilo lá que a gente tomava café, né? E quando era café, às vezes era água doce, ou às vezes era até funcho, erva cidreira, o que a gente tinha lá na plantação lá que aparecia lá, a gente fazia chá para a gente comer, né? E tinha também uma época que, ô, gente, eu estou falando com vocês aqui, isso tudo aconteceu comigo, isso tudo aconteceu comigo, com meus irmãos, com alguns amigos meus da minha época, da infância, tá? Então, se vocês puderem compartilhar, deixar um like aí, entendeu? Se conhecer alguém que passou por isso, ou se você mesmo passou, você mesmo vai lembrar, né, como que era dura nessa época. Eu estou com 50 anos, entendeu? Então, a gente passou por muita coisa. A gente também moramos na casa de uma dona, ela chamava Dona Irene, ela chama até hoje, graças a Deus está viva, Dona Irene. Nós moramos na casa dela, e sabe essa hóstia que dá na igreja? Ela, aqui em Juiz de Fora tinha uma fábrica de hóstia,
E ela ia lá, ela buscava esse saco de 25 quilos de hóstia, e aquilo ali a gente fazia frito, a gente fazia assado, a gente fazia sopa, a gente comia puro, essas hóstias que dá na igreja. A gente fazia aquilo ali, tomava com café, poder a gente comer. Olha como é que Deus é tão bom, porque às vezes a gente não tinha um pão, não tinha uma rosca, não tinha um biscoito nem nada, mas tinha a hóstia, a coisa divina de Deus. Entendeu? Entendeu? Aí a gente comia aquilo lá e todo mundo ficava satisfeito. Depois acabava de se alimentar, a gente ia brincar, era tudo moleque, né? A gente ia brincar. Então, Deus é muito misericordioso, Deus é muito bondoso com a gente. Se Ele fez chover maná para todos comerem, Ele sempre também deixava a gente ter o que se alimentar. Por isso eu sou muito grato a Deus. E isso aí que eu estou falando com vocês fez eu ter mais ainda gratidão a Deus. Em toda vez que eu vou comer, eu sou católico, entendeu? Mas isso daí serve para qualquer religião, que a pessoa tem que ser grata a Deus, entendeu? Eu sempre faço o nome do Pai, quando eu vou comer, qualquer coisa que eu vou comer, pode ser até uma bala que eu vou chupar, eu agradeço a Deus, porque eu dou muito valor a todas as coisas que Deus me dá. Entendeu? Porque a gente que passamos fome, passamos muita necessidade, a gente sabe como é que é ruim a gente não ter o que comer, como é que é ruim a gente não ter água dentro de casa. Lá onde a gente morava não tinha água, a gente buscava água na canga. Para quem os mais antigos sabe o que é uma canga. Que é uma lata, a gente pegava um pau, colocava uma lata de um lado, uma lata do outro e subia com a lata na cacunda. Entendeu? Hoje em dia não, perguntei um dia desse aí, meu filho, se sabia o que era canga, eles achavam que era aquele negócio que as pessoas põem para ir na praia, que as meninas põem para ir na praia. Né? Só que eu falei com eles, não, canga era de carregar água na minha época. Então a gente carregava água na canga, entendeu? Carregava água na lata de 20 litros, né, de morro acima, tomava banho frio todo dia, era calor, era tempo de frio, era tempo de chuva, a gente tomava banho frio na mina ou no tanque, como eles fizeram um tanque onde que namorava, porque os poços já não davam água, eles acabaram com a veia d'água, entendeu? Então acabaram com os poços, então eles colocaram um tanque. Ali as mulheres lavavam roupa, lavavam vasilha, entendeu? A gente tomava banho, levava água para casa, entendeu? Então a gente passamos por isso, mas ó, gente, eu vou falar com vocês, mesmo passando por tudo isso, a gente era muito feliz. A gente era muito feliz, porque às vezes o que traz a felicidade não é a fartura, entendeu? Às vezes o pouco com Deus deixa a gente muito feliz, entendeu? E isso aí, eu passei por isso daí, hoje eu olho para trás e dou muito valor. Tudo que eu posso, tudo que eu tenho, tudo que eu posso dar para os meus filhos, entendeu? Porque eu não desejaria isso para ninguém. Teve vezes da gente ter que catar chuchu no meio do mato para comer com casca e tudo, só com água e sal, porque a gente não tinha gordura, entendeu? Não tinha uma massa de tomate, não tinha um tomate, uma batata, nada para pôr no meio. Era aquele chuchu que a gente pegava no meio do mato, entendeu? Para cozinhar, não tinha, na minha época, não tinha botijão de gás, não tinha não, não tinha fogão a gás, não tinha não. A gente catava lenha, entendeu? Na mata, ou catava lenha de resto de obra. Entendeu? E a gente chegava em casa, a gente tinha que rachar a lenha, acender o fogão. A minha mãe, mesmo cozinhando na lenha, tinha que arear sempre as panelas. E a gente não areava com bombril para aço como hoje em dia. Não, na minha época a gente areava era com areia. Pegava uma espuma, punha areia e raspava ali o fundo da panela e a panela ficava limpinha, branquinha. Sabão, a gente fazia sabão na minha época lá, a gente fazia sabão com cinzas de fogão. Entendeu? E mesmo assim ninguém tinha caraca, ninguém andava sujo, todo mundo andava limpinho, entendeu? Né? E assim a gente fomos vivendo, sempre Deus ajudando a gente conseguindo se virar de um lado para o outro, entendeu? E graças a Deus muita gente nessa época ajudou a gente, que a gente sempre depende um dos outros. Por isso que eu falo com vocês, pode ser rico, pode ser o melhor que for que vocês acharem que sejam, mas sempre vai depender de alguém. A gente sempre depende de um serviço de alguém, da bondade de alguém, de uma ajuda de alguém, entendeu? Porque é assim que Deus nos fez, para a gente ser dependente um do outro. Por isso eu falo, sou muito grato a todos que me ajudaram até hoje, sou muito grato a toda a minha família, entendeu? Que a gente passamos por isso, mas a gente sempre fomos unidos. A gente sempre fomos unidos. E isso aí deixou a gente cada vez mais forte. E agora eu falo com vocês, sinto muita saudade das pessoas que me ajudaram, que eu perdi pela vida. Pela vida aí a gente nunca mais se viu, entendeu? Eu vou falar o nome de umas 4 pessoas aqui que me faz muita falta, eu tenho muita saudade. Quem sabe se esse vídeo chegar até ela, né, ela pode ouvir e querer entrar em contato comigo. Eu estou falando da Cristina Vidal,
é nome de casado, só que hoje eu fiquei sabendo que ela é solteira, né? Mas nessa época ela chamava Cristina Vidal, Cláudio Vidal, entendeu? Que era o marido dela. O filho dela chama Bernardo, a filha dela Isabel e a Nívia. São os 3 filhos que ela tem, entendeu? Nessa época. Eu sinto muita falta, que ela me ajudou demais. E também tem uma pessoa também que me ajudou muito nessa época também, que foi a dona Maria José Sinimarco. Ela também me ajudou demais e hoje em dia ela faleceu, vai fazer alguns meses que ela faleceu, e deixou a filha dela que hoje nos ajuda, que eu sou muito grata a ela, a Luciana Sinimarco. Elas são muitas pessoas muito boas. Então Deus sempre coloca alguém na vida da gente para ajudar a gente. Entendeu? Eu sou muito grato, entendeu? E eu faço serviço na casa de algumas pessoas, dona Regina, dona Márcia, eu faço serviço lá e ela sempre me ajuda, me dá uma roupa, me, entendeu? Me dá um mantimento no final do ano, me dá uma cesta básica no final do ano, entendeu? Mas a gente vai vivendo a vida e cada vez a gente ficando mais grato, vai aparecendo mais gente ainda para ajudar a gente. E quando eu posso, eu também ajudo outras pessoas, eu junto roupa e mando para doação, entendeu? Quando eu posso dar alguma mantimento, alguma coisa, eu levo para a igreja, entendeu? Porque a gente é um pelo outro. A gente sempre tem que servir para ser servido. E quando a gente é servido, aí é que a gente tem que servir mais o próximo ainda. Então eu agradeço, eu deixo para vocês aqui um pedido, para vocês deixar um like, compartilhar e ver se vocês passaram por algumas coisas como eu passei. Essas coisas assim, se deixou você mais forte, com mais fé em Deus, entendeu? Porque Jesus Cristo está com a gente, nunca vai deixar a gente passar o que a gente não pode vencer. Deus não dá o fardo maior do que pode carregar, entendeu? Então agradeço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Que Jesus Cristo esteja no coração de cada um, tá? Muito obrigado por tudo, deixe o like, compartilhe, até o próximo vídeo.